Olá, amigos, muito boa noite, saudações estratégicas, sejam muito bem-vindos à conferência exclusiva do Grupo Observatório Estratégico de número 38. Este grupo é um grupo de especialistas que busca trazer análise de fatos, cenários e troca de experiências sem o filtro das grandes mídias e com o objetivo de dar um panorama claro sobre o que acontece no Brasil e no mundo, sempre tentando buscar uma forma de trazer uma projeção de cenários futuros e desdobramentos sobre os temas abordados, obviamente tentando entender o momento presente também, né? Hoje falaremos sobre o tema a aplicação das leis em manifestações violentas de rua. Um tema atual e é um tema que já vem, assim, a gente já vem sentindo falta há muito tempo, né? Que essas manifestações de rua violentas já vêm acontecendo há muito tempo no Brasil e sem consequências aparentes aí para quem critica, né? As participações especiais de hoje é do deputado Chuchu Dalmolin. Acabei de desligar o telefone, ele está em sessão, mas disse que entra no decorrer do programa. Ele não costuma furar, então acredito que em meia hora ele deva estar entrando aí no programa, ok? Doutor Jorge Luiz Bezerra, saudações, minhas continências aí, doutor Jorge Luiz Bezerra, é o nosso delegado aposentado da Polícia Federal, Linaldo Guimarães, graduado em Psy-Oper contra Terrorismo, ICT, IDC, saudações, minhas continências a você também, meu nobre amigo. Jorge Serrão, comentarista político da Jovem Pan, do programa 3 em 1, minhas saudações, continências a você também. E o Jorge Serrão está com um canal novo, a gente vai dar uma força aí para você, vamos divulgar teu canal. Serrão, eu esqueci de colocar aqui na descrição do vídeo o teu canal, mas eu vou dar um jeito nisso, tá? Logo após o programa, eu vou colocar o link do seu canal novo aí para a gente prestigiar e aumentar aí o número de inscritos aí no seu canal, tá? A gente tem que se dar essa força aí, os canais de direita têm que se unir, têm que se multiplicar, ok? Mauritônio Nunes, nosso querido amigo famoso, já de longa data, minhas continências a você, meu nobre amigo. Mauritônio Nunes, desde o início aí de nossa carreira, aí, desde o Jornal da Segurança, escrevendo sempre, ele é da Polícia Federal aposentado e CEO do Centro de Formação 11 de Agosto, Centro de Formação de Vigilantes. Ele vai acrescentar bastante informações aí hoje sobre o tema que vamos discutir. E eu, que sou Fábio Caruso, diretor da revista Segurança Estratégica, Escola Superior de Segurança e também da Air Patrol, que faz patrulhamento aéreo com drones, tá ok? Mas, enfim, que tal a gente dar um panorama mais aprofundado sobre essa questão aí, em vez de a gente falar só dessa questão de manifestação, violência, falar um pouquinho mais da parte que não aparece desse iceberg aí. Saudações, amigos do Observatório Estratégico. Então, vamos tentar ir além dessa pequena barbárie que vimos no fim de semana nas manifestações aqui em São Paulo. Bom, o Brasil, ele hoje oscila entre a era da incerteza, a era da esperteza e a era da insensatez. Nós estamos presenciando um momento de puro tribalismo político. É ódio total de um contra o outro, ao mesmo tempo que temos uma guerra entre os poderes constituídos, a guerra de todos contra todos os poderes, que está abalando, impedindo a nossa institucionalidade, a normalidade institucional. Então, o que está acontecendo hoje é muito grave, e tudo causado, tudo tendo como pano de fundo
a desculpa ideológica. Vou lembrar, ideologia é ferramenta de otário. Ideologia é para enganar bobo. Ideologia é igual a argumento lógico de torcida organizada. Ou seja, não tem lógica nenhuma. Você joga apenas emoção em um assunto que poderia ser tratado racionalmente, mas nunca será. E a política, ela precisa da racionalidade para que você possa ter um debate com o mínimo de sanidade. Vou na brincadeira do grande delegado Jorge Luiz, que jogou no começo da fala dele uma provocação. Vamos brincar, vamos lutar um judozinho mental aqui, utilizando argumentos da nossa esquerda. Nossa esquerda que é meio burra, que é uma esquerda que não gosta de ler. Ela não lê nem os pensadores corretos de esquerda que ela deveria ler. Vou dar um exemplo. Tem aí um pensador, foi muito forte na tal da escola de Frankfurt, que todo mundo, né, critica, a escola de Frankfurt, o demônio, demonizam ela, mas esquece que ela tem pensadores que tiveram coragem de formular pensamentos. E um desses pensadores, que a esquerda deveria ler e não leu, é Jürgen Habermas. Esse cara refletiu muito sobre a questão do direito. E ele deixa claro, uma das principais teses dele é exatamente que o diálogo é fundamental para que você atinja o consenso. Mas não um consenso idiotizado, não um consenso de massa, não um consenso burro. Então, essa é uma tese correta, mas que a esquerda burra, que nem leu, vai ver, nem sabe quem é esse alemão, não pratica, não tem entendimento. Ela não consegue, hoje, o extremista não consegue praticar o diálogo. E isso vale muito para a extrema esquerda, mas também isso tem que se criticar aquele que adora o rótulo da direita, da extrema direita. Rótulos são uma imbecilidade. Nós aqui no Brasil adoramos o rótulo. E o rótulo ele é imperfeito para definir os conceitos corretos. E hoje a gente precisa de quê? Conceitos corretos para entender a realidade. Então, se a gente não estabelece diálogo, vai ter guerra social o tempo todo. Então, isso é um ponto. Vou a outro pensador de esquerda para chamar a atenção sobre um fenômeno muito grave hoje na vida brasileira, que é o tribalismo. Não só na vida brasileira, ele está acontecendo no mundo todo, né? Uma radicalização que leva a atos extremos das pessoas brigando contra o outro, ou seja, inviabilizando qualquer possibilidade de diálogo e, pior, gerando violência e barbárie contra o próprio ser humano. Aonde isso vai levar? A fascismo, a um Estado autoritário, totalitário, que a única maneira de você conter uma ação violenta dessa é a implantação, no fim das contas, de um Estado autoritário para, baixar a bola. Isso é bom? Claro que não é. Precisamos disso? Claro que não precisamos, mas isso acontece. Então vamos a um pensador brasileiro, o antropólogo esquerdista Darcy Ribeiro, que tem um grande mérito. Ele pode ter todas as falhas ideológicas que você queira atribuir a ele, mas ele foi uma das pessoas brasileiras que lutou para que nós tivéssemos educação no Brasil. Ele foi um defensor da educação, participou do programa lá que o Leonel Brizola lançou no Rio de Janeiro, dos CIEPs, as escolas em horário integral. Não vou entrar aqui no mérito se as escolas funcionavam ou não. Elas nunca conseguiram funcionar, porque a equipe do Darcy Ribeiro, na verdade, não teve competência gerencial para implantar um projeto tão ousado. E criaram um mito em torno de um prédio de concreto armado caríssimo, que eram os tais dos CIEPs. Não precisava ser o CIEP. O que precisava, o que poderia se pensar, é uma escola de horário integral, uma escola de qualidade, onde a criança estudasse, se alimentasse, fizesse esporte, praticasse atividades culturais e evoluísse. Essa é a escola ideal para qualquer situação, para qualquer país do mundo. Mas, além desse mérito do Darcy, ele escreveu um livro chamado O Povo Brasileiro, e lá ele relata uma questão que havia no começo da civilização brasileira, né? Os portugueses aqui entraram em confronto direto com índios tupinambás. E uma dessas tribos tupinambás, ela tinha uma característica muito curiosa, que era o quê? Quando a honra deles dizia que eles tinham que matar seu inimigo, arrancar a cabeça dele e transformar o crânio desse inimigo num prato
uma espécie de tigela para comer a carne do próprio inimigo, que ele considerasse que tivesse honra. Se o inimigo não tivesse honra, ele não comia a carne do inimigo. Desonrado também não era. Até o canibal rejeitava o cara sem honra. Aqui no Brasil, a gente poderia ficar sem comer muita gente hoje dentro dessa linha. Mas eu vou chamar a atenção para essa figura, né, do Tupinambá, que comia a cabeça do inimigo, comia na cabeça do inimigo o próprio inimigo, para o que está acontecendo hoje. É o tribalismo. Hoje, os nossos extremos estão querendo comer o adversário político, que eles tratam como inimigo vivo. É um transcanibalismo que estamos assistindo no Brasil hoje. Então, é impossível, é um ambiente completamente insano, um ambiente de mentiras, de guerra de narrativas. E guerras de narrativa são sempre inconclusivas. Então, vamos lá. A manifestação pacífica de sábado passado contra o presidente Bolsonaro, ela trazia lá várias faixas que defendiam o contrário do que seria o tal Estado Democrático de Direito, que a própria idiotice de esquerda diz que defende. Tinha faixa lá defendendo a revolução, a morte do Bolsonaro, tinha uma faixa bonita, vermelha, o Bolsonaro, saiu uma luz assim do olho dele, que ele parecia um demônio. Então, eles criaram esse modelo de que as pessoas que não gostam do Bolsonaro, elas não só não gostam, elas odeiam o Bolsonaro. Da mesma forma, como criou-se também esse sentimento em relação ao líder máximo da cleptocracia tupiniquim, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem gente que, do outro lado, do outro oposto ideológico, também odeia o Lula. Gente, odiar é um sentimento que não leva você a lugar algum. Ele não é um sentimento positivo. O ser humano é ação, razão e emoção. Quando a gente perde esse equilíbrio e passa e joga tudo na emoção, sobretudo quando vai se discutir política, você entra numa insanidade absolutamente inútil, assustadora e que vai conduzir a quê? A um regime autoritário. Ao contrário do que possa ser qualquer discussão civilizada. Então, nós temos que lembrar a todo momento que nós somos pessoas civilizadas. Nós defendemos o império da lei, o respeito à lei. Só que aqui no Brasil temos um problemaço. Temos uma Constituição deficiente, mal regulamentada e, junto com ela, um arcabouço legal, um regramento excessivo, um excesso de leis que são impossíveis de serem conhecidas e cumpridas objetivamente pela sociedade. Junto com isso, temos também uma descoberta recente, que é o que eu chamo de poder supremo, que é a nossa Corte Constitucional, formada por 11 ministros indicados politicamente, que descobriram que eles são o poder. O Estado seria eles. Então, eles se acham acima de tudo e de todos. E eles têm provocado um desequilíbrio institucional, porque eles têm interferido tanto no poder executivo, no poder legislativo e, pasmem, interferem no poder judiciário. Prova disso assustadora, o golpe que permitiu o restabelecimento do direito político de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias do Judiciário por corrupção, e o Supremo Tribunal Federal simplesmente obrou em cima dessa decisão, salvando Lula, permitindo que ele seja o candidato à presidência da República em 2022 contra Bolsonaro. E já tem pesquisas absolutamente inconfiáveis hoje, apontando até que o Lula venceria facilmente Jair Bolsonaro. Não vou entrar no mérito dessas enquetes, elas não são pesquisas, tem muito pouco de científico e muito de picaretagem, muito de indução do eleitorado. Essas pesquisas são uma piada, não merecem ser consideradas. Mas o fenômeno do poder supremo acima dos outros poderes é extremamente grave. O Supremo até considerou o juiz Sérgio Moro suspeito e, por isso, anulou os processos dele, transferindo para o Distrito Federal, mas tem outros 2 casos, no sítio de Atibaia e do Instituto Lula, que não foram julgados pelo suspeito Sérgio Moro.
foram julgados pela juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, temporariamente. Então, essa juíza não pode ser considerada suspeita. Será que eles vão jogar isso? Em não conseguindo provar que a Gabriela seja suspeita, e essa é uma tese nova da Procuradoria-Geral da República, da subprocuradora Lindora Araújo, questiona-se que Luiz Inácio Lula da Silva possa realmente concorrer à presidência da República, possa ter o seu direito político restabelecido. Portanto, muito cuidado. Lula tem tudo para ser, ele é, de verdade, um candidato fake à presidência. Ele está só cumprindo aí a função de provocar Jair Bolsonaro, induzir Bolsonaro a um erro, a cometer aí uma falha radical que permita que o Poder Supremo e o establishment derrubem Bolsonaro. A jogada é só essa. O establishment, na verdade, não quer nem Lula nem Bolsonaro. Ele quer uma terceira via, só que ele não conseguiu fabricar esse nome alternativo para concorrer à presidência. Pelo menos por enquanto, pelo menos ainda, e a gente nem sabe se vai conseguir fazer isso. Mas esse é um fato objetivo. Então, o Poder Supremo está agindo acima de todos. Está faltando a ele senso de justiça, está faltando a eles juízo. Isso é muito grave, está causando um desequilíbrio institucional. E aí, temos aí um outro exemplo de aberração desse próprio Poder Supremo. Quando as manifestações são realizadas pelo outro polo extremo ideológico, isso é considerado crime. As manifestações em favor do presidente Bolsonaro, onde alguns manifestantes mais exaltados defendiam lá fechamento do Supremo, intervenção militar e outras teses questionáveis, outras teses que, em princípio, parecem antidemocráticas, podem ser ou não, mas esses aí foram considerados os inimigos. Mas, quando você tem, no outro polo extremo, os carinhas defendendo revolução, derrubada do presidente, assassinato e morte do próprio presidente, né? Promovem arruaças ao final das manifestações, como vocês bem disseram aí, arruaças absolutamente pré-programadas para acontecer no final dos eventos, por grupos radicais que se juntam àqueles idiotas úteis. Porque tem gente que acredita ali na ideologia, ele torce pelo time, né, da esquerda. Então ele acha que ele está fazendo ali, cumprindo o seu papel revolucionário de derrubar essa pessoa de quem eles têm ódio, vou usar a palavra clara, chamada Jair Bolsonaro. Então, estamos dentro de um momento de insensatez. Então, o mesmo Poder Supremo que ataca as iniciativas de um extremo, ele aceita passivamente o argumento do outro extremo. Isso é justiça? Claro que não. Isso é equilíbrio? Claro que não. Então, isso gera o quê? Um desequilíbrio político e institucional muito perigoso, que essa radicalização ela tende a se aprofundar com a proximidade da eleição presidencial de 2022. Então, é um cenário que nós estamos vendo assustador. Agora, o presidente Bolsonaro acaba de dizer que vai indicar André Mendonça para ser o substituto de Marco Aurélio de Mello no Supremo Tribunal Federal, e isso não é uma garantia de que haja uma melhora na relação com o Supremo. Pode ser até que isso ajude a amenizar um pouco esse clima de guerra entre o Poder Supremo e o presidente Bolsonaro, já que André Mendonça tem excelentes relações, vem da Advocacia Geral da União, e lá no Supremo tem seus ex-companheiros de AGU, né? José Antônio Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então pode ser que isso aí contribua um pouco por uma certa pacificação entre o Supremo Tribunal Federal, o Poder Supremo, e Jair Bolsonaro. Mas isso não é nenhum indicativo de que a coisa vai acalmar, de que haverá diminuição na tensão e na radicalização. Então, o grande ponto que nós temos que relevar é: não, a Constituição brasileira ela é deficiente, mas ela é uma Constituição que tem que ser cumprida. E aqui no Brasil, não estamos cumprindo a lei. O Poder Supremo não cumpre a lei, ele interpreta a lei. E lei existe para ser cumprida e não interpretada. Então, são muitas questões que a gente
tem que debater, tem que chamar a atenção do grande público para esses absurdos que estão ocorrendo, e é hora de baixarmos a bola, abaixarmos a temperatura. Nós que representamos os segmentos conservadores ou liberais, ou aqueles que querem, na verdade, defendem o patriotismo, o Brasil, acima de tudo, para ter um projeto estratégico de nação, nós não podemos adotar a postura autoritária, a postura extremista, nós temos que trabalhar dentro do máximo equilíbrio. Eu sei que esse é um grande desafio, é muito difícil a gente ser equilibrado num jogo pesado como esse, mas não tem outra saída. Nós não podemos nos equiparar a essa esquerda burra, violenta e sem proposta para melhorar o Brasil. Desculpem se falei muito, mas é o recadinho que tinha que ser dado. Eu acho que foi preciso aí o que você falou. Você falou por último, mas concluiu assim de forma excelente aí o que todo mundo falou, você deu uma bela conclusão. O que eu tenho impressão, assim, isso já há algum tempo, né? Eu fico imaginando, assim, as nossas atividades de inteligência, né? E as ações que provém disso, né? Obviamente, as atividades de inteligência, elas são discretas, então a gente não fica sabendo o que rola, né? Mas eu fiquei, assim, tem informações que a ABIN, por exemplo, abriu concurso, né? Será que vocês confirmam isso comigo? A ABIN abriu concurso mesmo para trabalhar na BIM? Vocês estão sabendo disso ou não? Eu confesso que não acompanhei essa informação, não. Vale ser checada. Né? Eu tive uma informação que a BIM abriu concurso para trabalhar lá como agente de inteligência. Eu acho isso temerário, né? Porra, como é que você vai abrir concurso para trabalhar na BIM, né? Né? Um negócio meio... você vai abrir para qualquer um. Foi com esses concursos que aconteceu o aparelhamento do Estado pela esquerda. Então, todo mundo, os servidores que estão lá hoje aparelhando a máquina estatal, entraram legalmente pelo bonito nome de concurso público. Quem conhece o bastidor disso sabe que quem organiza pode induzir para colocar sua turma lá. E foi isso que aconteceu. Exatamente. Tá, bom, só para concluir. Agora, vamos lá. Atividade de inteligência. Ela é demonizada e atrapalhada. Já vai, Nunes. Eu vou ser bem breve. Ela é, assim, demonizada e atrapalhada pelo judiciário, tá? Isso a gente sabe que o judiciário atrapalha ao máximo, fala que são provas ilegais e tudo mais, né? E é uma atividade de segurança nacional, soberania e tudo mais, né? E, cara, isso me preocupa profundamente, porque tem agentes estrangeiros agindo em conluio com políticos, né? Compram políticos, e isso deveria, assim, estar muito bem investigado. Esse pessoal deveria tá sofrendo as sanções da lei, devia estar sendo preso por crimes de lesa pátria, traição e tudo mais, e nada acontece, assim. Isso são crimes graves, na minha visão, né? Porra, e nada acontece, cara, isso é extremamente preocupante, né? Eu só queria dizer isso, assim, só para levantar essa questão, né, para deixar no ar, para a gente pensar, quem sabe, para um próximo observatório estratégico, a gente convidar pessoas que falam mais sobre esse assunto mais aprofundadamente, que conheçam, para a gente não ficar aqui fazendo ilações, né? Mas até aproveitar o gancho para lembrar um detalhe importantíssimo.
governo federal está comendo mosca absoluta, porque uma das prioridades absolutas da esquerda no momento e do Poder Supremo junto com ela, são duas prioridades. Uma, impedir a aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para uma auditagem ou recontagem total dos votos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa mesma esquerda está empurrando goela abaixo o fim, a revogação completa da Lei de Segurança Nacional, substituindo-a por uma aberração, por uma imbecilidade completa, que seria uma tal da Lei do Estado Democrático de Direito. Pura demagogia. Toda nação civilizada precisa de uma Lei de Segurança Nacional para se proteger interna e externamente dos inimigos. Então, nós estamos indo para mais um debate insano e o governo Jair Bolsonaro não está dando atenção a isso. Isso está passando batido. A gente conversa com parlamentares, conversa com gente do próprio governo, e o pessoal, tá, ok, vamos ver. Quando você vir, meu amigo, a vaca já foi para o brejo, você já entrou pelo cano e a esquerda vai botar mais 50 anos de atraso civilizatório a esse país. Não pode deixar o inimigo reagrupar de jeito nenhum, tem que exterminar. Nunes, manda bala aí, vamos dar o encerramento do programa. Quem quiser falar agora, mais 2 minutinhos para encerrar, tudo bem, pessoal? Ok? Nunes, fala aí que você estava pedindo a palavra é sua. É que você estava falando da ABIN e a inteligência, assim, sem uma crítica assim, muito veemente, mas a ABIN, que substituiu o SNI, né, é totalmente diferente do SNI. Hein? Essa ABIN que hoje existe, ela nos... Acho que congelou. Não, voltou? Acho que, tá vendo? Falar em ABIN, o pessoal quer derrubar a live. Mas dá para te ouvir, continua falando. A pulga derruba a linha, Não, assim, sem desmerecer hoje o trabalho da ABIN, mas nos últimos anos aí dos governos de esquerda, eles tinham um órgão próprio deles de informações que passava longe da ABIN. A ABIN, nesse período aí, eram, assim, uns burocratas de recorte de jornal e replicava um ou outro aí, realmente, talvez tivesse algum tipo de informação muito relevante. Mas a ABIN, nesse tempo aí, ela perdeu muito da relevância com relação a ser realmente um órgão de inteligência. Por quê? Porque o pessoal não queria esse pessoal, não, né? Então, talvez agora seja remodelada, talvez agora tenha outra roupagem, talvez agora tenha... Talvez o próprio novo concurso seja para oxigenar, talvez, né? Não sei. Mas talvez o Jorge saiba até de mais detalhes. Mas a BIM atual, ou pelo menos esses últimos anos, totalmente diferente do SNI, do Golbery. Aquela ali realmente era serviço de inteligência. Depois, ela realmente foi sendo tirado tudo, os poderes e as ramificações, seja lá o que for, do setor de inteligência. Com relação, mais uma vez, ao assunto que está em pauta, mais uma vez, a gente só vai realmente... claro que nós já falamos, né? Existe uma total desconexão da realidade com o que sai na imprensa e o que o judiciário entende por manifestação pacífica. Uma manifestação onde não tem absolutamente nenhum evento de e está contra a Constituição, ela é pacífica, etc. e tal, mas porque tem lá uma frase, fecha o STF, e vou lhe falar mais, não é nem fechar o STF, é tirar os caras que estão lá, porque
todo mundo sabe que essa composição do STF é uma das piores possíveis que existe na face da Terra. Então, o que existe é isso, o querer da sociedade em mudar aquele pessoal, que, diga-se de passagem, eles não obedecem à Constituição, por quê? Todo poder emana do povo. O poder legislativo é o povo que elege, o poder executivo é o povo que elege. E o poder judiciário não é o povo que elege, é um arranjo aí da Constituição, que não vem o caso agora, os 2 minutos não dá para falar. Então, essas manifestações, que não são manifestações, é um bando organizado para criar caos, para criar pânico, e o que é pior de tudo, é só, como é que é? É só um teatro, que eles, na realidade, não têm muita coragem. Eles fazem esse auê todo, mas na hora que o bicho pega, eles correm. Quem fica são os trouxas. Na realidade, é um bando, não é uma manifestação democrática, pelo contrário, é antidemocrática, e a grande imprensa passa pano, e o judiciário que eu falo, STF, passa pano também. Ok? Uma boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Veja bem, essa questão da ABIN, falar sobre a ABIN, achei como foi colocado anteriormente pelo próprio Caruso, caberia um programa só para isso, porque esse é um assunto muito amplo, né? Não, é amplo, delicado e amplo, né? Você tem que conhecer. E é importante, né? Eu trabalhei com o pessoal da ABIN em eleições desde o governo Figueiredo, certo? Em Alagoas ainda. Quando eu era escrivão da Polícia Federal, já vivenciei essa realidade de ABIN e tal. O pessoal era muito austero mesmo, como está falando o Nunes. O Nunes também, antigo, sabe muito bem como é que funcionava. O pessoal do Exército, da Marinha, que participava, era um pessoal mais austero. Naturalmente, não tinha a formação universitária que hoje em dia exige e tal, esses conhecimentos aí de ciência política e tal, mas os caras era a turma que conhecia, né, os terroristas, né? Assaltantes, tal, o pessoal conhecia. Então, mas com relação, isso caberia, fica a sugestão, né, como foi colocado, para fazer um programa, convidar o pessoal do Exército, generais também, participar. Certamente algum deles deve ter essa formação, na área de formação, e a gente está aí à disposição. Quanto ao programa de hoje, ao assunto de hoje, né, houve uma confluência de opinião muito boa, né, muito legal. Tanto o Serrão quanto o Nunes, né, e da minha parte também, a gente pensou basicamente igual, né? A gente entende que vivemos justamente esse momento de guerra total, né? Aquela frase antiga, né, de Plauto, aquele filósofo grego, né? Homo lupus homini, né? Que Thomas Hobbes usou no Leviatã, quando ele escreveu a obra dele, né? Que Hobbes dizia que a sociedade nascia com o Estado, que o Estado é a condição necessária para a existência da sociedade. Isso são entidades dissociáveis, né? Quando ele escreveu o Leviatã, ele disse que o homem era o lobo do próprio homem, né? A intenção era mostrar que necessitávamos do Estado para nos defender de nós mesmos. Então, quando, por exemplo, a extrema esquerda, né, através de seus comentários desvariados, translocados, colocam aí que é um absurdo, o Estado está lá, câmaras estão observando e tal, e vem uma lei nova agora aí, tem uma lei, Bolsonaro está apoiando uma lei do deputado Vitor Hugo, um projeto de lei de segurança nacional, que vai endurecer mais ainda e vai justamente deixar bem claro essa situação desse comportamento de depredar, certo? E destruir o patrimônio público, o patrimônio particular, com a finalidade de gerar medo. Aquilo que você falou no início, Caruso, gerar medo para criar instabilidade, tá certo? Então, o povo tem medo de ir para a rua para enfrentar esses caras, tá certo? Mas ainda bem que quando a direita, os conservadores vão para a rua, eles vão em grande número, e o pessoal da esquerda também teme a quantidade, porque são lobos. Lobos são frouxos. Lobo não encara ninguém sozinho, certo? Lobo encara alcateia, tá certo? Então, eles jamais vão fazer tete a tete, tá certo? Não é da índole do lobo, ele não ataca só, entendeu? Então, essa mentalidade. A gente tem que ter essa consciência, né? Como bem colocou o Serrão,
de que estamos, infelizmente, num momento muito difícil. A democracia está, não diria em perigo, mas está em crise, né? E a gente precisa levantar vozes, né? Convocar as pessoas inteligentes, os democratas, os liberais, para se unirem cada vez mais, entendeu? E demonstrarem as suas posições contra desmandos, sejam de que poderes emanem, certo? Seja do judiciário, seja do legislativo, essas papagaiadas que existem, CPI de CDQ, tal, que CPI que era do remédio, depois virou da cloroquina, depois virou da cantora, depois, agora já é CPI que vai virar da rachadinha. Quer dizer, é uma autêntica brincadeira, né? Em vez de ser caça o rato, né? É o rato caçando o gato, né? É o rato caçando o gato, né? Umas ratazanas, né? É surreal. Né? Mas, então, é isso, né? Em síntese, eu agradeço muito pela participação, pelo convite, de participar mais uma vez desse programa. É sempre uma alegria estar aqui ao lado de vocês. Um grande abraço, Serrão, Nunes, Caruso, a audiência, os colegas que estão assistindo aí. Já vi aqui alguns nomes de colegas nossos, Nunes, passaram aqui, o Elton, delegado Elton, né? Nosso amigo, nosso colega de classe, Evani, também grande amigo, colega escrivão também, na minha época, 79, e assim por diante, né? Uma alegria. Um grande abraço. Que legal. Serrão? Muito bem, meus amigos. Então, para fechar, o grande inimigo do Brasil é o crime, o regime do crime institucionalizado, que é o quê? A associação delitiva entre criminosos de toda espécie, os membros da máquina estatal na União, estados e municípios, e eles formam esse monstro que hoje tenta inviabilizar, desgovernar o Brasil. Então, precisamos hoje combater esse crime institucionalizado. Para isso é fundamental inteligência, muita estratégia e racionalidade. Sem isso, o crime vai engolir e vai jogar os seus tentáculos contra cada um de nós, que é o que acontece hoje. Nessas manifestações, o crime joga suas facções e todo mundo é pego de surpresa. Inclusive a própria esquerdalha lá, boba, que acredita que está fazendo uma manifestação pacífica, quando no meio dela tem lá os lobos, como o Jorge lembrou bem, covardes. Porque quando eles veem em quantidade, eles correm do pau. Mas quando eles veem, eles sabem que estão lidando com uma polícia que está acuada, a polícia que tem ordem do governador para não fazer mal a ninguém, mesmo quando atacada, então eles têm a garantia total da impunidade para atuar criminosamente. Então, é hora de combater o crime, é hora de um choque de legalidade no Brasil. Mas, para isso, talvez tenhamos que mudar uma Constituição, talvez tenhamos que eleger representantes de qualidade para o Senado. Não haverá mudança política no Brasil, nem chance de nenhuma reforma política, se não mudarmos o Senado. A prioridade absoluta dos conservadores nessa eleição agora tem que ser uma eleição de 27 senadores de qualidade para melhorar o Brasil. Se isso não acontecer, não temos nenhuma possibilidade de mudança política. O establishment vai vencer de novo, independentemente de quem ganhe a sucessão presidencial de 2022. É isso. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Nunes, Jorge, Caruso.